como a gente viu aí, os representantes dos empregadores, titulares e suplentes, serão por eles designados. Então, ele vai escolher quem ele quiser para ser o seu representante. E aí, do lado dos empregados, né, também os titulares e suplentes serão eleitos em votação secreta, do qual participem independentemente aí de filiação sindical, né, exclusivamente os empregados interessados. Então, do lado dos empregados, qualquer trabalhador pode fazer a sua candidatura a membro da CIPA, né, não importa se ele é filiado a algum sindicato ou não, qualquer outro tipo de situação, qualquer trabalhador que tiver o interesse, né, que quiser participar, ele pode se candidatar a membro da CIPA, né, sem nenhum tipo de exclusão aí, qualquer trabalhador pode participar. E aí, ele vai ser votado, né, os mais votados serão os eleitos de acordo com o número de cipeiros lá que o dimensionamento da NR5 determinar. Então, sempre serão os mais votados. Eu não posso excluir nenhum tipo de trabalhador, né, da eleição da CIPA. Então, qualquer um pode se candidatar. A gente vai ver posteriormente que existem um processo, né, que a gente precisa fazer dessa eleição, que começa normalmente 60 dias antes, né, da posse, antes do final do término do mandato que está em vigência. Então, nesse período ali, nesse período que eu dei início ao processo eleitoral, eu não posso ter nenhuma dispensa na empresa, eu não posso mandar ninguém embora até que seja feito a eleição. Fiz a eleição, aí os que foram eleitos vão continuar com a sua estabilidade, e aí quem não foi eleito, né, não tem a estabilidade, e aí ele pode ser dispensado normalmente. Mas a partir do momento que eu fiz essa abertura do processo eleitoral, todo mundo vai ter a estabilidade, que é o que a gente vai ver agora aí, né, nesse próximo slide que chegou para vocês. Então, o mandato desse membro da CIPA terá a duração de 1 ano, permitida apenas uma reeleição. Então, foi eleito, ele pode ter uma reeleição, ele pode ficar 2 anos consecutivos aí como membro eleito da CIPA. Depois ele precisa ficar pelo menos 1 ano de fora, e aí pode retornar numa próxima. Isso já somente para os eleitos, né? Para os indicados, para quem o empregador escolhe, não tem esse limite de reeleição, então, de indicação. Então, o empregador pode estar indicando todo ano a mesma equipe, os mesmos membros, se assim ele achar necessário, se ele achar que é a melhor condição. Lembrando que, né, esse membro indicado, ele não tem estabilidade, diferente lá do membro eleito que vai ter. E também outro item aí, né, o 5.8 da NR5 diz que é vedado a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para a CIPA, desde o registro da sua candidatura até 1 ano após o final do seu mandato. Então, a partir do momento que qualquer trabalhador se candidatou a membro da CIPA, ele não pode mais ser mandado embora até a data da eleição. Fez a eleição, teve a apuração dos votos, se aquele trabalhador foi eleito, então ele vai ter todo aquele ano de mandato de estabilidade e mais 1 ano após o término do seu mandato. Não foi eleito, então acaba ali a sua estabilidade. Então, qualquer um pode se candidatar, está candidato, né, preencheu a sua fichinha de inscrição como candidato a membro da CIPA, naquele período, né, ninguém mais pode ser mandado embora. Abriu o processinho eleitoral ali de CIPA, ninguém pode ser mandado embora, porque qualquer um ali pode se candidatar. Se candidatou,
vai ter esse período de estabilidade até a eleição. Foi eleito, continua a sua estabilidade por todo o seu mandato e mais um ano. Não foi eleito, automaticamente terminou o período de estabilidade ali. E aí, se a empresa quiser dispensar aquele trabalhador, pode ser feita essa dispensa. A não ser em casos aí em que essa dispensa for justificada. Então, existem algumas ações, algumas situações aí onde essa dispensa por justa causa é plausível, é cabível. Então aí esse trabalhador vai ser automaticamente desligado da CIPA, porque ele vai ser mandado embora por justa causa. Mas são casos muito específicos aí. Porém, o trabalhador precisa ficar atento, o cipeiro precisa ficar atento que ele não pode se apoiar nisso. Eu tenho uma estabilidade aqui, agora eu sou da CIPA, não posso mais ser mandado embora. Não é bem assim. A gente vai ver na sequência que a norma é bem clara, Se esse trabalhador não cumprir com as suas funções na CIPA, se ele não participar das reuniões, se ele faltar mais de 4 reuniões sem justificativa, automaticamente ele está fora, ele está excluído da CIPA e ele vai perder a sua estabilidade. Se ele não fizer as funções que a ele forem delegadas, se ele não estiver cumprindo aí com as suas atribuições de cipeiro, ele pode sim ser desligado. Se ele cometer qualquer ato que justifique a sua dispensa, ele também pode ser dispensado e aí vai perder toda essa estabilidade. Então, essa informação de agora eu sou cipeiro, eu tenho estabilidade, eu estou tranquilo aqui, a gente precisa tomar cuidado, porque não é bem assim. Se a gente não cumprir com as nossas atribuições, com as nossas funções, se no meu dia a dia de trabalho eu não fizer a minha função, que eu fui contratado para aquilo, se eu cometer algum ato faltoso, algo que justifique a minha dispensa, eu posso sim ser dispensado. Então eu preciso tomar muito cuidado, estar atento a isso. Não usar a CIPA como uma muleta. Agora eu estou na CIPA aqui, estou tranquilo, vou tirar o pé. Não é bem assim. A própria lei, ela dá essa garantia para o trabalhador dessa estabilidade. Então, ele pode se candidatar, qualquer trabalhador pode se candidatar, não pode ser mandado embora. Se ele for eleito, ele vai ter essa segurança dessa estabilidade, porque ele vai estar indicando situações de melhorias ali. Então, vendo esse lado do trabalhador, ele precisa dessa estabilidade, mas também vendo o lado do empregador, ele tem recursos que, se esse trabalhador não estiver fazendo o seu trabalho da maneira adequada, o seu trabalho normal do seu dia a dia, e também o trabalho de cipeiro a qual ele foi eleito, ele também pode ter a sua dispensa justificada, e aí ele vai perder toda essa estabilidade. Então, mais uma vez, bom senso dos dois lados. Fui eleito como cipeiro, continuo minha vida normal, meu trabalho, minha rotina do dia a dia normal, além de estar fazendo as minhas atividades de cipeiro. E do lado do empregador, precisa garantir que todos possam participar. Então, qualquer um que quiser se candidatar a membro da CIPA pode se candidatar. Nesse período não pode haver nenhuma dispensa, não posso mandar ninguém embora. Teve a eleição da CIPA, então os eleitos, os mais votados que foram eleitos vão continuar com a sua estabilidade, e aí quem não foi eleito automaticamente não vai ter a estabilidade, vai perder essa estabilidade, e a partir dali pode ser feita a dispensa. Então, tome muito cuidado com essa falsa sensação ali de segurança, de estabilidade. Agora eu estou na empresa aqui, eu sou cipeiro, não posso mais ser mandado embora, então vou tirar o pé. Tome muito cuidado, porque existem situações que vão justificar sim a sua dispensa, e aí você vai perder a sua estabilidade. Uma dessas condições
né, é a não participação das reuniões da CIPA. Então, se eu faltar 4 reuniões sem justificativa, né, eu automaticamente vou perder o meu mandato. Quais são essas justificativas? Atestado médico, né, ou perda realmente de algum parente próximo. Então, ou eu estou doente, não consegui chegar, comprovado por um atestado médico, ou eu tive um parente próximo ali de primeiro grau que faleceu, e aí eu vou ter que comprovar isso também, levar um atestado de óbito. Fora isso, qualquer outra justificativa, ela não é aceitável. Claro, vai ter que ter o bom senso, né, da empresa aí também. Mas eu esqueci, perdi hora, estava trabalhando, né, meu chefe não liberou, tudo isso não é justificativa, né, não vai servir como justificativa. Somente casos realmente de doença, de afastamento ali, ou estou de férias, ok, estou de folga, ok, aí também é justificado. Então, nas suas férias, não precisa ir na reunião da CIPA. Eu estou de folga, caiu no dia da minha folga, às vezes trabalha por turno aí, 5x1, 6x2, enfim, caiu no dia da sua folga, ok, também está justificado. Então, folga, férias, questão de doença, afastamento ou morte de primeiro grau na família, ok, são situações que justificam a sua ausência. Fora isso, não vai ter justificativa. Então, esquecimento, se atrasou, não lembrou, não se programou para estar lá, o chefe não liberou, enfim, qualquer outra situação não vai justificar a sua ausência. Por isso que lá no início da CIPA, a gente já faz o calendário estabelecendo as datas de cada reunião e os horários. Então, vamos fazer toda a última quinta-feira de cada mês, às 15 horas. Vamos fazer toda a primeira segunda-feira de cada mês, enfim. Já vai estar determinando lá no início, né, quais são as datas e os horários de todas as reuniões, para que todos os membros consigam se programar. Durante o mês, né, também vai se avisar, tal dia é reunião da CIPA. Sempre na reunião da CIPA, a gente vai estar relembrando a data da próxima. Mês que vem vai cair no dia tal, né? Toda a última quinta-feira, então esse mês, a última quinta-feira vai ser dia 28, vai ser dia 29, enfim. Vai estar relembrando para que o trabalhador consiga se programar, né? Para que depois não tenha essa falta injustificada. Como a gente falou, só vai ser justificada em caso de afastamento, férias, folga, que caia no dia da reunião, e também morte de parente de primeiro grau. Fora isso, são todas questões injustificáveis que aí o trabalhador pode perder esse mandato. Então, óbvio, né, vai precisar ter esse bom senso aí também do trabalhador e do empregador. Mas meu chefe que não deixou eu participar, né? Se realmente for comprovado que ele precisava estar lá trabalhando, fazendo a função, precisa ter um bom senso. Esse trabalhador não pode ser punido por isso. Ele fala, eu queria ir na reunião, mas o meu encarregado não me liberou. Então, não posso considerar isso como uma falta injustificada. Mas, por outro lado, precisa ter esse bom senso do encarregado, do empregador, que a reunião da CIPA precisa acontecer e aquele cipeiro precisa estar lá. Uma vez por mês, já é programado, agendado, então precisa acontecer. Claro que existem situações aí específicas, emergenciais, que podem acontecer naquele mesmo período, mas tem que ser emergencial. Se todo mês o cara fala, não consigo liberar porque está aqui trabalhando, então não é uma questão emergencial, é uma falta de organização, de programação. Então eu preciso me organizar melhor para que todos participem. Enfim, essa é uma das questões que podem o cipeiro perder o seu mandato, né? Essas faltas injustificadas. Assim como outras questões, né? Tudo que justificar uma dispensa,
como, por exemplo, uma agressão no local de trabalho, foi comprovado um furto ali, né? Então, foi roubo de informação, que era privilegiada, que aquele trabalhador tinha e acabou levando isso para fora, descumprimento de procedimentos internos, ou seja, são situações que justificam uma dispensa, vão gerar aí uma justa causa para o trabalhador, que ele pode sim também perder essa sua estabilidade. Então, tem os dois lados aí, os dois pesos da balança, né, tanto para dar uma estabilidade para o trabalhador, mas também que o empregador consiga tomar as medidas necessárias no caso de descumprimento dessas normas, desses procedimentos. Então, basicamente, a partir do momento que eu abro o processo eleitoral, né, todo trabalhador vai ter a sua estabilidade, porque qualquer um pode se candidatar. Então, nesse período aí, de normalmente 30 dias do momento que eu faço a abertura do processo eleitoral até a data da eleição, ninguém pode ser mandado embora, né? Qualquer um pode se candidatar. Fiz a eleição, vou fazer a apuração dos votos, os eleitos continuam com a estabilidade, quem não foi eleito aí não tem. O empregador vai escolher aí entre seus representantes o presidente da CIPA e os representantes dos empregados vão escolher os titulares, entre os titulares, o vice-presidente. Então a empresa vai estar escolhendo quem ela quer que seja o presidente, dentre ali os seus indicados, e aí os eleitos vão escolher entre eles o vice-presidente. Normalmente é o mais votado. Tá? Então o mais votado assume como vice-presidente. Se ele não quiser, né, não quero assumir, eu quero ser só um membro eleito, então, em comum acordo ali entre os titulares, vai ser escolhido um vice-presidente. Os membros da CIPA eleitos e designados, né, serão empossados no primeiro dia útil após o término do mandato anterior. Então, eu nunca posso ter a vacância da CIPA, né? Terminou a CIPA, ficou 2, 3 dias, ficou um mês sem CIPA. A CIPA é um trabalho constante que não pode parar. Então, eu já vou ter todo esse período de processo eleitoral antes do término do mandato anterior, né? Porque imediatamente quando uma CIPA terminou, no dia seguinte, no primeiro dia útil seguinte, eu já preciso ter uma CIPA em funcionamento. Então vai ter toda essa programação para que dê tempo de fazer a eleição, o treinamento da CIPA, e aí terminou o mandato vigente, no outro dia, no dia seguinte, eu já tenho que ter a minha CIPA empossada, a minha CIPA nova em vigência, em funcionamento. Eu não posso deixar, né, por nenhum dia aí essa CIPA essa empresa sem CIPA atuante. Vai cair de final de semana, no período que não tem ninguém trabalhando, a gente antecipa. Caiu no sábado, caiu no domingo, né, eu vou antecipar essa posse, eu vou jogar para sexta-feira, nunca prorrogar. Vou jogar para segunda, para frente, não, sempre eu vou antecipar, então eu vou jogar lá para sexta-feira. Então, terminou uma CIPA, no dia posterior, no próximo dia útil, eu já tenho que estar com a minha CIPA nova ali, atuante, preparada. Não tenho CIPA, é a primeira CIPA que eu vou estar formando na minha empresa, então eu vou reduzir esse período, né? Se for uma CIPA já existente, eu vou fazer sua renovação, a gente vai ter o prazo de 60 dias ali entre o início do processo eleitoral e propriamente a efetivação, a posse dessa CIPA. Quando é uma CIPA nova, a gente vai reduzir esse tempo, então a gente vai trazer para metade, né, para 30 dias. Então, em 30 dias, eu vou fazer todo esse processo eleitoral. Essa CIPA foi eleita, eu tenho mais 30 dias para dar esse treinamento, para iniciar esse mandato.
Então a diferença é, quando eu já tenho CIPA em vigência, em andamento, eu tenho que fazer todo o processo 60 dias antes do término do mandato, que está em vigência. Se eu não tenho CIPA ainda, é a primeira, então eu tenho que fazer todo o processo eleitoral em até 30 dias, e aí, após a eleição dessa CIPA, né, dela estar formada, eu tenho mais 30 dias para frente, para fazer esse treinamento. O importante é, né, eu tenho que capacitar essa CIPA. Eu preciso fazer todo o processo ali de eleição dentro do que a norma regulamentadora número 5 pede. Então, fazer toda a abertura do processo eleitoral, ter os candidatos ali para serem votados, serem eleitos, o empregador indicar os seus membros aí para a CIPA e aí posteriormente fazer esse treinamento. Eu tenho que garantir que isso ocorra seguindo o que os padrões da norma regulamentadora número 5, da NR5. Né? E aí posteriormente a gente vai dar sequência. Então a gente vai ter esses prazos que precisam ser respeitados. Se já existe CIPA, então eu inicio o processo 60 dias antes para dar tempo de fazer toda a eleição, treinar a equipe e no dia posterior ao término do mandato anterior, essa CIPA já está atuante. E se for a primeira CIPA, então eu reduzo esse período de eleição a 30 dias para que eu tenha a minha CIPA formada e aí eu tenho até 30 dias posterior a isso para que tenha o treinamento específico para aqueles trabalhadores e aí dê início no seu mandato. Então, basicamente a gente precisa estar respeitando esses prazos. Será indicado de comum acordo aí com os membros da CIPA um secretário e seu substituto, entre os componentes ou não da CIPA. Se não for um membro eleito ou indicado, precisa ter aí a concordância do empregador. Então, como a gente falou, né, o empregador vai estar determinando quem vai ser os seus membros, titulares e suplentes, e o presidente. Do lado dos empregados, dos eleitos, também vão ter ali os titulares e suplentes e vai sair o vice-presidente. Então, presidente do lado do empregador, vice-presidente do lado dos empregados. E aí, em comum acordo entre eles, vai ser determinado, vai ser escolhido um secretário, uma secretária, que pode estar dentre os membros da CIPA, então ele pode ser eleito ou indicado, né? Como também pode ser alguém de fora. Porém, aí eu preciso da aprovação do empregador. Então, pode ser um membro indicado, dentre os membros indicados pelo empregador, tem alguém que pode ser o secretário, a secretária, ou dentre os eleitos ali, a gente pode atribuir essa função também para eles. Então, dentre os titulares ali, os suplentes, a gente pode estar indicando esse secretário. A gente percebeu que na CIPA aqui a gente não tem ninguém com essa característica, né? Nem entre os indicados, nem entre os eleitos. Então a gente tem lá na empresa o Joãozinho, a Mariazinha, que já faz essa função de secretário, que tem acesso ao computador, que sabe redigir ato, escrever um e-mail, enviar documento, carta, correspondência, enfim. Então a gente pode estar solicitando, indicando esse trabalhador, o Joãozinho, a Mariazinha lá, para ser o secretário. E aí a gente precisa da aprovação do empregador. A gente está tirando alguém lá de dentro da empresa mesmo, para fazer essa atividade, mas mesmo assim a gente precisa dessa aprovação. O secretário é uma função muito importante, né? Ele precisa ter acesso, principalmente hoje em dia, né, aos meios de comunicação, aos meios digitais aí, a um computador, a uma impressora, né, porque ele vai estar redigindo ata, tem que imprimir, tem que estar enviando correspondência, comunicados. Então ele precisa ter esse acesso a esses equipamentos, a esses meios eletrônicos, e também alguém que já tem uma certa facilidade na escrita ali, que já conheça um pouquinho desse processo de
redigir ata, de fazer documentos, enfim. Então, procurar em comum acordo dentre os membros está indicando aí um secretário, que é uma das funções importantíssimas aí, dentre todas as outras que também são dentro da CIPA. Então, precisa ter alguém responsável aí por redigir essas atas, por cuidar de toda essa documentação. E aí, como que é feito, então, esse dimensionamento da CIPA, né? Como a gente falou, não é de qualquer forma, não é o empregador que escolhe quantas pessoas ele quer na CIPA, quem é esse, quem é aquele. A gente vai seguir, mais uma vez, a NR5. Né? Então, a gente tem um exemplo agora na tela para vocês aí, de um dimensionamento de CIPA. A gente tem o quadro da NR5, né, um anexo lá da NR5, que vai estar indicando para a gente a quantidade de cipeiros que a gente precisa. Então, mais uma vez, eu vou estar me baseando lá na CIPA, né, lá na NR5. É ela que vai estar fazendo esse dimensionamento. É através dela que eu vou saber o número de trabalhadores necessários para minha CIPA, né, para a formação da minha CIPA. Então, a gente tem um exemplo aí, né, a gente pegou lá do CNAE, né, do Código Nacional de Atividades Econômicas, o código 10.92.900. É uma fábrica aí, né, uma indústria de fabricação de biscoitos e bolachas. Então, lá no CNPJ a gente tem a atividade principal, que a gente vai retirar esse código. E aí ela caiu num grupo lá, né, determinado, o grupo C2. E aí, se a gente observar, ela vai estar dando para a gente ali o número de empregados na parte superior, na parte azul ali, e aí na parte de baixo ela vai estar indicando para a gente quantos representantes eleitos, né, representantes dos trabalhadores que a gente precisa ter, e na parte de baixo representantes do empregador, os indicados. Então, esse quadro a gente tem lá no final, no anexo da norma regulamentadora número 5, e é através dele que a gente vai determinar a quantidade de cipeiros que a gente precisa. Então, grupo C2, de 20 até 29 funcionários, eu preciso ter um indicado e um eleito. Abaixo de 20 funcionários nessa minha empresa, eu não preciso ter a formação da CIPA, mas eu vou ter ali um designado. Então, né, de 1 até 19 funcionários, eu não preciso formar um grupo, uma comissão, né, não preciso formar uma CIPA. Porém, dentre esses 19 funcionários ali, eu vou precisar escolher, indicar dentre eles alguém que vai ser o designado de CIPA. De 30 a 50 funcionários, ainda permanece um indicado e um eleito. De 51 a 80, eu preciso ter 2 e 2. 2 indicados, 2 eleitos. Aí vamos lá para frente, de 141 a 300 funcionários, eu já preciso ter 4 indicados e 4 eleitos. De 301 a 500, eu preciso ter 5 eleitos e 4 indicados. De 501 a 1.000, 6 eleitos e 5 indicados. Então, aí vai caminhando, né? Então, o grupo que pertence ali àquela atividade econômica, o que a minha empresa faz, o que ela produz, qual é o tipo de atividade que ela desenvolve, ela vai estar participando de um determinado grupo, e aí o número de funcionários é que vai estar determinando a quantidade de membros que eu preciso ter na minha CIPA, eleitos e indicados. Esse é um exemplo, né, para uma atividade. Se a gente mudar a atividade, a gente vai ter outras características aqui. Então, tenho lá na construção civil, eu tenho numa metalúrgica, eu tenho no escritório administrativo, eu tenho num telemarketing. São todas atividades diferentes que aí a gente vai seguir essa classificação de acordo com essa atividade. Então,
Então, basicamente, para eu determinar o número de cipeiros, né, de membros que eu vou ter na minha CIPA, eu preciso ir lá no anexo da NR5 e estar identificando qual é a atividade principal da minha empresa. Então, eu preciso pegar lá o CNPJ da minha empresa. Nesse CNPJ vai estar dizendo qual é a atividade principal. Dentro dessa atividade principal, eu vou estar enquadrando ela nesses grupos, né, que vai ter nesse quadro da NR5. E aí, através desse grupo e com o número de funcionários que eu tenho na minha empresa, isso vai estar determinando o número de cipeiros que eu preciso ter ali, indicados e eleitos. Então, é sempre um ponto de atenção, né, quando a gente for fazer essa formação da CIPA. E também, né, o SESMIT da empresa, né, a segurança do trabalho e a CIPA em vigência, né, a CIPA que está atuando, precisa estar em constante contato com o RH da empresa, com o departamento pessoal, para estar monitorando essa quantidade de funcionários. A gente viu que às vezes apenas um funcionário a mais que aumenta ou que diminui no meu quadro ali total de empregados, já pode ocorrer uma mudança ali na minha CIPA também. Então, por exemplo, ali, né, até 100 funcionários, eu preciso de 2 indicados e de 2 eleitos. Se eu tiver 101 funcionários, eu já preciso ter 3 indicados e 3 eleitos. Eu já aumentei aí o número de cipeiros. Então, preciso estar atento tanto nesse aumento do quadro, como também na diminuição, que pode fazer toda a diferença. E a gente pode estar fora dos padrões. Então, tomar muito cuidado, principalmente em empresas que têm uma grande rotatividade aí, que às vezes trabalham por contrato, né? Então, contratou num período aqui, aumentou consideravelmente o número de trabalhadores, de repente se perde um contrato, diminui. Então, tudo isso vai estar afetando esse dimensionamento da CIPA, né? Então, procurar sempre estar atento a esse dimensionamento. Normalmente, já a equipe de segurança do trabalho, a equipe de RH, departamento pessoal, elas já vão estar sempre ligadas nesse ponto, né, nesse tema, sabendo que qualquer mudança isso vai influenciar tanto na CIPA como na formação do SESMIT também, em outras questões. Então, é só um ponto de atenção. Então, é a partir daqui, desse dimensionamento, desse quadro, que a gente determina o número de membros eleitos e indicados que a gente vai ter na nossa CIPA. Então, não é o trabalhador que escolhe. Eu tenho 500 funcionários aqui, eu acho que 10 cipeiros está bom. Não, né? Muito pelo contrário. Quem vai determinar isso, essa formação da CIPA, é a própria NR5, é o quadro de dimensionamento que a gente vai ter, que vai se basear na atividade que a empresa realiza, né, através do CNAE. Então, o CNAE é um registro de todos os tipos de atividades que a gente tem no país que estão catalogadas aqui. Então, é Classificação Nacional de Atividade, Código Nacional de Atividade Econômica. Então, são todas as atividades existentes. Tudo que a gente pensar aqui de trabalho vai existir no CNAE. Desde trabalho administrativo, de qualquer tipo, até de produção, de indústria, de fábrica, qualquer tipo de atividade a gente vai ter no CNAE. Então, é através desse código que a gente vai estar inserido em alguns grupos. Então, foi feito um estudo onde a gente conseguiu agrupar determinadas atividades que têm características parecidas, que vão ter o mesmo tipo de risco ali. Então, elas foram agrupadas e aí, através desse código, né, desse agrupamento aí, em concordância, né, em relação ao número de funcionários que a gente tem na empresa, a gente vai estar determinando o número necessário de membros da CIPA, eleitos e indicados. Então, é através desse quadro de dimensionamento que a gente vai ter, vai dar o início aí à nossa formação da nossa CIPA. Toda essa documentação referente ao processo eleitoral da CIPA,
incluindo as atas de eleição e de posse, o calendário anual das reuniões ordinárias, deve ficar no estabelecimento à disposição da fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. Isso é algo que foi alterado recentemente, aí, alguns anos atrás, né, lá em 2011, então não é tão antigo assim, porque antes a gente precisava fazer toda a eleição da CIPA, a ata de posse, de instalação e posse da CIPA, o calendário anual das reuniões, fazer toda essa documentação e levar lá no Ministério do Trabalho para que fosse protocolado. Então ia ficar uma via lá no Ministério do Trabalho, que ele ia ficar arquivado lá com eles, protocolado, ia bater um carimbinho na nossa via lá, para a gente deixar arquivado. Com o passar dos anos, né, se entendeu que isso não era mais necessário. Então, o Ministério do Trabalho só ficava armazenando, guardando papel lá, sem necessidade. A gente consegue fazer essa fiscalização de outras formas. Então, hoje em dia, a empresa precisa apenas deixar essa documentação arquivada. No caso de uma fiscalização, né, eu preciso apresentar isso. E agora, né, nos últimos tempos aí, né, de 2, 3 anos para cá, né, e ainda está em processo de vigência, a gente tem o E-Social, né, que é um sistema novo que vai interligar todas essas ferramentas. Então, tudo do trabalhador vai precisar estar nesse sistema, nesse E-Social. E vai se enquadrar os quesitos de saúde e segurança do trabalho também, principalmente. Então, o exame médico do trabalhador vai ter que estar ali no E-Social, os treinamentos que ele realiza, se teve acidente de trabalho ou não, propriamente a CIPA, brigada de emergência, tudo isso vai estar interligado, né, afastamentos, tudo isso vai estar no E-Social. Então, vai ser mais uma alteração que a gente vai ter na norma. Vai ficando cada vez mais digitalizado, informatizado os processos. Então, essa questão de papel com o tempo aí vai estar cada vez mais reduzido, né? Vai estar menor. Então, hoje em dia, com o E-Social, que está quase entrando em vigor aí, né? Já está valendo para algumas empresas, para algumas situações, mas daqui a pouco vai estar para todo mundo. No próprio E-Social a gente já vai fazer todo esse registro. Então, o governo já vai conseguir fazer essa fiscalização em tempo real. Então, eu tenho a minha CIPA lá, eu vou ter que abrir o processo eleitoral, eu tenho que abrir esse processo eleitoral e já informar lá no sistema. A minha CIPA foi eleita, então vou fazer a ata de posse, instalação e posse da minha CIPA e já vou jogar lá no E-Social. Fiz o treinamento da CIPA, eu vou ter que jogar lá a lista de presença e todos os certificados lá no E-Social. Então, a gente vai estar sempre que fazer qualquer ação que envolva o trabalhador, que envolva a CIPA, a brigada, qualquer tipo de treinamento, a gente vai ter que estar alimentando isso, né, e todas as outras informações no E-Social. Horas trabalhadas, hora extra, todo tipo de informação do trabalhador vai estar lá dentro do E-Social, vai ser tudo interligado para questões previdenciárias, questões de imposto de renda, acidente de trabalho, treinamentos, tudo vai estar lá dentro. Então, isso também vai evoluindo, né? Como a gente falou lá atrás, as leis surgiram em outro período, numa outra época, e aí conforme as coisas vão evoluindo, as coisas vão se atualizando, as leis vão acompanhando também, vão sofrendo alterações, como essa, né, que a gente citou aqui antes, precisava pegar toda a documentação, todos os papéis impressos e levar lá no Ministério do Trabalho para protocolar. Eu peguei essa época ainda. Hoje em dia a gente não precisa mais. Hoje em dia a gente já só mantém o arquivo ali na empresa e daqui para frente isso vai ser tudo digitalizado. Então eu vou ter que fazer todo o processinho e jogar lá no E-Social. Ele é que vai
vai fazer todo esse registro aí, todo esse controle de forma automatizada, de forma digital, o que vai se tornando cada vez mais fácil para a gente, né? Então, basicamente, essa é a formação da CIPA, né? Ela vai ter membros eleitos e indicados, o empregador indica os seus membros, dentre eles o presidente, e os membros eleitos são os próprios trabalhadores que se candidatam, e aí também, dentre eles, os mais votados ali são os titulares e suplentes, e aí vai sair deles ali o vice-presidente. Então, presidente do lado do empregador, vice-presidente do lado, né, dos empregados. Em comum acordo entre eles, vai ser determinado um secretário, uma secretária. Esse dimensionamento de quantidade de membros eleitos e indicados, a gente vai seguir, a gente vai ter através lá do quadro 1 da NR5, né, do anexo da NR5, que em relação à classificação da atividade, o código da atividade principal daquela empresa e o número de funcionários, vai estar indicando para a gente qual é a quantidade ideal, a quantidade adequada de membros que eu preciso, tanto eleitos como indicados. Preciso saber disso, obviamente, né, antes de iniciar esse meu processo eleitoral. Eu preciso fazer isso antes, né, saber já, porque eu vou colocar lá no meu processinho eleitoral a quantidade exata de membros que eu preciso, eleitos e indicados, né, antes de iniciar esse processo. E aí toda essa documentação eu preciso deixar arquivado lá na empresa para que, se houver algum tipo de fiscalização, eu apresente. Então, ata de instalação em posse, cédula de eleição, enfim, lista de assinatura do dia da eleição, todo esse processinho vai ficar arquivado e posteriormente, já num futuro bem próximo aí, a gente vai ter que estar alimentando o sistema do e-social com todas essas informações. A gente vai ver já alguns prazos que a gente precisa estar seguindo também para formar essa CIPA dentro do que a NR5 pede, dentro do que ela determina. Mas basicamente, para a formação da CIPA, a gente precisa primeiro fazer o seu dimensionamento, através do quadro 1 lá da NR5, identificar a quantidade de membros, e aí a gente vai ter a eleição, onde todo mundo pode participar, eu não posso excluir ninguém, vai ter aquela estabilidade no momento que fez a sua inscrição até a eleição, sendo eleito, continua com a estabilidade, não foi eleito, perde essa estabilidade, aí os membros eleitos, titulares e suplentes, vão se juntar aos titulares e suplentes indicados pelo empregador. E é a partir daí que a gente dá início a todo o processo aí, as atividades propriamente que a CIPA precisa desenvolver no dia a dia, o que ela precisa trabalhar, o seu objetivo principal, que a gente já viu aqui, que é a saúde e a segurança dos trabalhadores. Então, a partir da formação da CIPA, da sua eleição, da sua posse, do seu treinamento, ela inicia propriamente todos os trabalhos que ela precisa desenvolver no dia a dia.